Você vai sentar. Magnani, deixa preparadinho aí para a gente entrar com que ele venha já já, tá? Agora, missionários, fiquem aqui. Queridos, eu fiquei impactado nessa noite, pastor Carlos Henrique. Pastor William, vibrei, meu irmão. Eu estou em Gaúcha do Norte. Eu até olhei no Google ali, onde é que fica a Gaúcha do Norte. É o Eduardo, foi? Eduardo, chega pertinho de mim aqui. Rapaz, eu fiquei teu fã, viu? Olha, eu fiquei fã, cara. Eu fui ali onde está a Gaúcha do Norte. Olha, eu queria nessa noite te adotar como missionário, viu? Eu vou te adotar. Eu vou assumir com a convenção, enviar oferta todo mês para a convenção. Quero ser seu parceiro, quero estar junto. Queria que você soubesse que eu estou contigo em Gaúcha do Norte, orando por você, e vou te adotar como missionário da minha família. Minha família adota muitos missionários, e você vai ser adotado por mim, pela minha família. Não recua lá não, lá é um grande desafio, mas Deus te mandou para lá, para aquela cidade conhecer a glória de Deus. Esses outros missionários, cadê o outro aqui? Que pensa? Eu falei para ele ali, tora esses missionários, assim, lá no Nordeste os jovens falam assim, tora, o cara é fera mesmo. Querido, parabéns, louvado seja Deus pela sua vida, Luiz, né? Luiz Parente, Deus te abençoe, querido, Deus seja louvado pela sua vida também, viu? E o outro que está revitalizado, olha, que bênção, querido, me dá um abraço aqui. Vem cá, o outro missionário, eu queria tirar uma foto com vocês, gente. Alguém bate uma foto dessas três bênçãos aqui comigo? Fiquei impressionado com tudo isso aqui. Tem que ser rápido, que o programa está rolando e vai ter, ainda tem pregação, ainda tem mais coisa. Tirou? Pronto, acabou. Foi. Agora, irmãos, o meu irmão me pediu para orar e para levantar oferta. Você vê como é que é o negócio. Me convidaram para pregar hoje à noite, mas para orar e também para tirar oferta. Parece até que eu sei tirar oferta missionária. Queridos, nós estamos em campanha. Eu aprendi a investir em missões quando eu tinha 15 anos de idade, quando eu me converti. Me converti no mês de janeiro, no interior da Bahia. E no mês de março era a campanha de missões mundiais. Eu estava na classe de novos crentes. E a missionária, dona Frances Smith, era a professora da classe dos novos crentes. E ela explicou sobre missões, e que aquele mês ia ter missões na igreja, e que a nossa classe tinha um alvo. Só que o meu pai ganhava um salário mínimo, 6 filhos, não era crente, bebia, não gostava de crente. E eu fiquei pensando, como é que eu vou trazer oferta para a classe? Aí eu falei com a mamãe, uma vizinha me ajudou, me arrumou leite, a outra coco, açúcar, mamãe me ajudou, e eu fiz geladinhos. A minha primeira oferta missionários, foi vendendo geladinhos na minha cidade, no interior da Bahia, numa caixa de isopor. Comprei mais, fizemos, mamãe me ajudou, fiz mais. E naquele dia de levar oferta, eu levei aquele saco de moedas, não me lembro quanto, nem lembro qual era a moeda naquela época. E eu entreguei aquele pacote lá na minha classe. E eu era o mais novo da classe, a dona França, a professora, ainda me escolheu na hora, porque aí a classe ia para o culto depois, e lá cada classe ia à frente, falava o alvo e o valor que alcançou. E eu tive a honra, a professora me escolheu para eu ir lá na frente falar o alvo da nossa classe. E quando nós alcançamos e nós passamos o alvo, foi minha primeira oferta missionária. E eu já, ao longo da minha vida, eu oferto com a minha família, mesmo antes de ir para missões nacionais. Eu ensinei isso para os meus filhos. Outro dia eu liguei para minha filha e falei para ela assim, filha, tem uma oportunidade aqui, não perde não. Como ela mora nos Estados Unidos, eu falei assim, tem uma oportunidade de você ofertar $1.000 aqui para um negócio da Vila Minha Pátria. Ela falou assim, pai, claro, faz aí, eu te mando. Eu falei para minha esposa, nós não podemos perder a oportunidade de adotar aquele missionário. Eu não quero perder as oportunidades que Deus me dá de investir na obra dele. O alvo da nossa campanha aqui no estado são 200 mil reais, irmãos. Irmãos, olha aqui para mim, pastores, olha aqui para mim. Às vezes tem pastor que pensa que se a igreja ofertar para missões vai faltar dinheiro na igreja. A última igreja que eu pastorei antes de ir para missões nacionais, a gente investia 51% dos dízimos em missões, 51% dos dízimos. Eu falava para a igreja que o dinheiro da igreja é de quem? De Jesus.
E o que Jesus gosta? De almas. Então investe o dinheiro dele naquilo que ele gosta, para ganhar almas para ele. Pastores, deixa o teu povo investir em missões. E a nossa igreja lá em Brasília só crescia, só aumentava a receita. Quanto mais a gente botava dinheiro em missões, mais a igreja crescia. Semeia em abundância. Repreende a visão de mediocridade. Investe em missões com força. 200 mil reais é o alvo aqui, pastor. Quantos batistas tem nesse estado, pastor? 22 mil. Vamos pegar só 20 mil. 200 mil dividido por 20 mil dá quanto? 10 reais. 10 reais. 10 reais por batista. Se eu pegar 2 meses de campanha, 2 meses tem 8 domingos. Se eu pegar 10 reais e dividir por 8 domingos, dá quanto? R$1,20? Hã? Não. Tem 8 domingos. Se eu dividir por 16, dá 2,50. Se eu dividir por 2 cultos, dá 1,25. Então, na verdade, o alvo da campanha de missões estaduais de Mato Grosso é R$1,25 por culto nos próximos 2 meses, irmãos. Vocês acham que isso é um alvo? Vocês me botaram aqui na frente para levantar essa oferta? Para eu passar essa vergonha aqui? Irmão, dá licença. Significa assim, se cada crente batista, cada domingo chega lá e entregar R$1,25 cada culto, R$2,50. Quanto que é um pastel? Quanto? 10 reais? 10 reais? Rapaz, vocês percebem, irmãos? Vamos tirar o seguinte, são 22 mil batistas, pega só 10 mil batistas, vai dar 20 reais por batista, divide por 4 meses, 2 meses, 8 domingos, 8 finais de semana, é muito pouco. Irmão, se nós não passarmos esse alvo de 200 mil reais, não me chama para pregar mais, pedir oferta aqui não, que eu não venho não. Vocês estão falando sério. Agora, como é que não investe numa obra dessa, irmãos? Olha só, quando a gente não sustenta vocacionados, missionários, a gente está dizendo o seguinte para Deus: o teu Espírito pode até chamar, mas não conta comigo para sustentar. Não investir em missões é dizer não para o que o Espírito Santo está fazendo. E às vezes o ministério não vai para frente, a obra não vai para frente, é só murmúrio. Semeia em abundância, meu irmão. Semeia em abundância. E eu estou falando isso aqui porque eu invisto. E eu investi mais do que oferta. Há 18 anos eu trabalhava na Caixa Federal em Brasília, era executivo da Caixa. Eu tinha um salário muito alto. E era pastor da igreja também, que me dava um bom salário. Eu tinha um padrão de vida muito alto. E Jesus me chamou para ser missionário. E aí, eu larguei tudo, pedi demissão da Caixa e fui ser missionário. Emprego federal, bom salário. E na última reunião que eu tive de oração com a minha família para decidir, a gente chorando nesse negócio, aí eu falei assim para os filhos: olha, se a gente for, talvez no futuro vocês tenham que sustentar 2 velhinhos, porque não vai ter essa aposentadoria da Caixa. Todo brasileiro quer um emprego federal para ficar no suporte ali. Aí a minha filha com 12 anos disse assim: pai, se Jesus não tem poder para sustentar 2 velhinhos, seria bom a gente desistir dele agora. Em vez da gente falar o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, a gente deveria falar a Caixa Federal é o nosso pastor e nada nos faltará. E há 18 anos nós tomamos a decisão em família, caímos fora de lá e fomos para missões. E Deus sustentou a nossa família e nos proporcionou coisas tão lindas, não é de dinheiro não, tão lindas na nossa vida, na nossa família, que dinheiro nenhum poderia proporcionar. Pastores, invistam nessa obra. Invistam. Agora nós vamos cantar de novo e nós vamos fazer um momento de oferta aqui. Tem gente para receber a oferta? Tem que botar aqui. Mostra o Pix ali, porque eu vou ofertar também. Eu quero ler o Pix ali. A gente vai levantar uma oferta agora à noite, irmão. Amém?
Estamos em assembleia extraordinária. Alguém é favorável que a gente aceite uma oferta agora? Vamos lá. Eu preciso que tenha um gasofilaço para você entregar a oferta aqui. Eu vou fazer a minha de Pix, eu vou fazer a minha oferta para a campanha. Nós vamos... Onde é? Ah, já é aqui, ó. Está aqui certinho. Vai lá e bota a oferta. Agora, meu irmão, abre a carteira aí e pega uma nota grande. Ó, não é sobra que a gente vai dar para Deus, não. Uma oferta generosa. Vamos ficar de pé. Nosso magnânimo vai levar a gente a adorar o Senhor. Libera ali a visão do Pix e traga a sua oferta aqui. Pastor, faça uma grande campanha para a glória de Jesus na sua igreja. Vamos adorar o Senhor e depois eu vou orar. Se eu não for, se eu não for, quem o faz? Jesus. Não há temor. Eu lido com muita tranquilidade com esse negócio de oferta. Uma vez lançamos a campanha de missões nacionais lá na Capela do Seminário do Sul. Eu estava no culto e assim o Senhor falou no meu coração para eu dar o salário, meu salário todinho daquele mês na campanha de missões. Algumas vezes Deus já fez isso comigo, em campanha de missões mundiais, nacionais, essas campanhas missionárias. Aí eu mandei um WhatsApp para minha esposa, falei: filha, estou sentindo que a gente tem que dar o salário todinho esse mês para a campanha de missões. Ela falou: se Deus falou, tem umas contas para a gente pagar. Recebi o salário, entreguei o dízimo e o restante eu devolvi para o Senhor como oferta missionária. Irmãos, parece brincadeira isso. Eu fui pregar naquele mês no interior de São Paulo, numa cidadezinha de 6 mil habitantes. Uma igreja com 70 e poucos membros.
Naquela segunda-feira, eu tinha que pagar um cartão de crédito, um boleto do cartão lá de casa. Eu estava cumprimentando as pessoas na porta da igreja, do nada surgiu um velho, um senhor idoso. Ele foi e botou um envelope no meu bolso e ele disse assim: hoje eu estava em casa à tarde e Deus falou para mim, para entregar isso para você, que você está precisando. Era um valor que eu precisava para pagar segunda-feira. Você crê no poder de Deus? Eu tenho muita facilidade para falar dessas coisas, porque eu tenho visto Deus agindo de forma extraordinária, irmãos, sobrenatural. Por favor, pastores, deixa Deus trabalhar na sua igreja. Faz uma grande campanha para a glória dele, para a gente o ano que vem ter o dobro de gente aqui na frente, plantando igreja, revitalizando igreja nesse estado, pregar o evangelho com alegria, com júbilo. Senhor Deus, eu quero te agradecer de todo o meu coração. O que o Senhor tem feito no nosso meio, especialmente aqui no Mato Grosso. Eu quero te agradecer por essas pessoas que estão aqui na frente, missionários, servos, que amam a tua obra, que trabalham com alegria. Senhor, eu quero pedir sobre eles porção dobrada da tua graça, a unção do Senhor, que a cada manhã eles acordem, Senhor, com a alegria do Espírito, com a motivação do Senhor. Enche, ó Deus, a vida deles da tua glória, e onde eles forem, as pessoas sejam impactadas pelo poder da tua glória. Ó Deus, abençoe esta convenção, os pastores, as igrejas, dá-nos a tua visão, Senhor. Abre, ó Deus, o coração do teu povo para enxergar as maravilhas que o Senhor está fazendo e as oportunidades que o Senhor está nos dando nesse tempo. Ó Deus, abençoe essa campanha, Pai. Nós precisamos levantar um valor, Pai, para o louvor da tua glória. Que esse alvo seja superado, ó Pai, e que mais trabalhadores, ó Pai, sejam enviados para a tua seara. Pai, nós consagramos a oferta que já levantamos nesta noite e consagramos todas as outras que virão ao longo desses dias de campanha, Senhor, em cada igreja, em cada congregação, e que o teu nome seja glorificado, proclamado e exaltado por estas ofertas entregues nesta noite e as que virão também. Abençoe o pastor Samuel Lopes, pastor Emerson, a liderança dessa convenção e as igrejas, e abençoe, ó Pai, a visão missionária dos batistas mato-grossenses, em nome de Jesus, amém e amém. Ó, os missionários estão pedindo para deixar aqui que eles não deram oferta. Pode deixar aqui que eles querem voltar a fazer. Isso. Meus queridos, que noite maravilhosa o Senhor tem proporcionado a nós nesse tempo. E eu quero convidar novamente, o Fernando já está vindo aqui, o pessoal vai colocar o púlpito. Nós vamos ter a mensagem oficial dessa noite, mas eu preciso fazer um destaque da presença do nosso querido vice-governador, Otaviano Pivetta, que está conosco. Por favor, Otaviano, se coloque em pé com a sua esposa Laura. Queremos dar boas-vindas a você e a sua esposa, vice-governador do nosso estado e governador em exercício. Leva o nosso abraço ao governador Mauro Mendes também, e que Deus abençoe a sua vida, esse povo batista do Mato Grosso. Aqui estão pastores, líderes de todo o estado, de toda a região do estado, oram sempre por vocês em nossas igrejas. Que Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Deus os abençoe. Uma salva de palmas, meus irmãos. Amém. Obrigado. O pastor Levi vai dar um abraço ali em nome dos batistas. Sabe que o Otaviano Pivetta, governador, é padrinho do Levi, viu? E da Lucinha. Meus queridos, vou passar a palavra ao nosso orador, que já é conhecido, nosso diretor executivo da Convenção Batista Brasileira, que tem somente 3 livros que ele trouxe aqui: O Preparo e a Pregação do Sermão, do Jerry Key, e o Esboço de Teologia Sistemática, de Langston, e o último também, Comentário à Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Então você pode adquirir 50, 45 e 40. Deus abençoe, pastor. Pastor, eu trouxe um presente para você. Olha aqui, esse boné aqui.
Anunciamos, é muito bonito esse boné da nossa convenção, viu? A expressão da nossa gratidão aos batistas mato-grossenses pela cooperação. Deus te abençoe. O outro eu trouxe para o Samuel Lopes, mas eu desisti de dar para o Samuel. Eu vou dar para o meu missionário lá. Cadê o Eduardo? Eduardo, eu vou dar para você. Olha aí, Mandel. Ô Samuel, depois eu te dou outro, tá? Rapaz, eu trago as coisas. Resposta de oração. Tu estava orando pelo boné? Nunca vi alguém orar pelo boné. Então vamos lá. Bota esse boné e tira a foto. Sobre o campo? Bota boné, cara. Bota boné. Gaúcha do Norte. Nós estamos lá juntos em Gaúcha do Norte, viu? Depois eu tenho que ver com o Samuel como é que eu faço para te adotar. Quero fazer isso via a nossa convenção aqui. E se você topa, entra conosco lá em Gaúcha. Compartilha comigo a foto. Tirou. Meu Deus. Gente, está pegando meu tempo. Compartilha comigo, Brenson. Queridos, que alegria, que tempo precioso desde ontem convivendo com vocês. Que povo lindo, esse estado maravilhoso. O Brasil tem que orar muito pelo Mato Grosso, viu, gente? A gente ora pelo Mato Grosso, porque o Mato Grosso alimenta, eu acho que meio mundo, não só no Brasil, mas também fora, viu, vice-governador? Deus abençoe a sua gestão, abençoe as equipes, abençoe esse estado, porque o Brasil depende muito daqui da carne, tem carne boa nesse estado, e muita produção aqui, e não só o Brasil, mas o mundo. O Mato Grosso tem sido um celeiro para abençoar o Brasil e o mundo. E que Deus abençoe esse estado, abençoe as lideranças desse estado. Trago mais uma vez aqui o abraço dos batistas brasileiros, como diretor da Convenção Batista Brasileira. Abraço essa convenção como uma das nossas convenções, entre as 33 convenções batistas em todo o Brasil. Deus abençoe, queridos. Obrigado pela cooperação, pela visão, pela participação, pelos líderes que Deus tem levantado nesse tempo. Mais uma vez quero ressaltar a participação do pastor Samuel nas comissões lá do nosso conselho, como também o pastor Emerson. Obrigado, batistas queridos, e alegria de estar aqui, irmã Licínia, seu trabalho, sua dedicação, sua paixão missionária, missionários queridos, Rubens, Deus abençoe vocês, tanta gente querida que eu encontrei aqui, é sempre bom estar com vocês. E nessa noite eu quero trazer uma palavra a essa igreja, aos irmãos batistas desse estado, mas antes eu queria falar aos pastores. Pastores, eu queria falar com você nessa noite. Eu quero compartilhar algo com você, você que é pastor. O maior privilégio que alguém pode ter na vida é ter uma chamada ministerial pelo Senhor. Ministério pastoral não é uma profissão, é uma vocação. As outras profissões você pode escolher estudar, trabalhar, e você pode exercer qualquer profissão. Mas ser pastor não se escolhe, é escolhido. Ser pastor é um privilégio muito grande, é vocação, é fidelidade à vocação, é obediência ao chamado. E quando alguém é chamado para cuidar da igreja, a Bíblia chama a igreja da noiva do Senhor Jesus. Ele comprou, pagou o preço e ele virá buscá-la. Ser pastor é ter o privilégio de cuidar da igreja, da noiva do Senhor Jesus. Não existe honra maior, não. O Senhor Jesus um dia voltará, nós cremos nisso, para buscar a sua igreja. E somente a igreja tem futuro na eternidade. Tudo que a gente faz um dia vai virar pó. Tudo. Todos os nossos projetos, sonhos, tudo que aquilo a gente investe a vida, um dia vira pó. Até o nosso próprio corpo. Mas o que a gente faz, como igreja, como pastor, pastorear as ovelhas do Senhor Jesus, isso vai para a eternidade. A única coisa que tem futuro na eternidade é a igreja, os salvos, os servos do Senhor Jesus. Então nós, pastores, somos chamados para cuidar do que tem de mais precioso na face da terra, a igreja do Senhor Jesus. Você imaginou a honra que você tem, pastor? Você está desanimado com o ministério? Você está triste? Porque você só tem lá 10, 14, 20 pessoas na sua igreja? Sabe quem pertence a essas pessoas? Ao Senhor e à noiva do Senhor Jesus. E a noiva não tem tamanho grande nem pequeno. Outra coisa, pastores, desse privilégio, essa honra que a gente tem, só tem um que é capaz de pastorear a igreja, é Jesus. Aliás, a Bíblia diz que ele é o bom pastor, João capítulo 10. Então só há um pastor que é capaz de pastorear ovelhas, é Jesus. A palavra é dele, a palavra que alimenta é dele, o poder é dele, quem transforma vidas é ele, quem sustenta é ele, quem morreu por elas, ele, quem vai dar vida eterna, ele. Tudo que a ovelha precisa, só Jesus tem para dar. Vou repetir a frase. Tudo que uma ovelha
na sua igreja precisa, só Jesus tem para dar para ela, espiritualmente. Não é o seu talento, a sua capacidade de oratória, a sua estratégia, a sua capacidade de influenciar que vai transformar a vida das pessoas, mas é o poder de Cristo Jesus. Então, pastor, preste atenção numa coisa: quando o Senhor Jesus chamou você para ser pastor, o que Ele na verdade estava fazendo é chamando você para que você permitisse que Ele pastoreasse a igreja dele através da sua vida. Eu vou repetir: ser pastor é permitir que o Senhor Jesus pastoreie a igreja dele através da sua vida. Nenhum de nós tem poder e capacidade para pastorear uma igreja. Alguns se iludem, acham que são o poder que tem o poder, porque tem uma boa oratória, tem uma capacidade intelectual, é muito articulado, acha que ele está no controle e que ele tem tudo na mão. Isso é pecado, porque a noiva tem dono. Não flerte com a noiva do Senhor Jesus, você vai tropeçar nas próprias pernas. Portanto, ser pastor é permitir que Jesus pastoreie através de você. Significa que ser pastor é estar com a mente cheia de Jesus, uma vida cheia do Espírito, cheia da palavra de Deus, uma vida que tem intimidade com Deus. A coisa mais importante na vida de um pastor é a sua vida de oração. A principal agenda de um pastor é a vida de oração dele, a intimidade dele com Deus. Se ele não tem vida com Deus, ele não pode liderar a igreja do Senhor Jesus. Você pode ser gerente de igreja, administrador de igreja. E às vezes tem pastor que acha que foi chamado para ser gerente de igreja, mas Deus chamou você para liderar a visão dele, para que Jesus pastoreasse a igreja através de você. Ser pastor é muito sério. É vida de integridade, de santidade, de humildade, de simplicidade. É vida de oração. A vida de oração define o nosso ministério. A vida de oração define a nossa família. A nossa vida de oração define o nosso caráter. A nossa vida íntima com Deus define as nossas prioridades. A nossa vida de oração define o que a gente pensa, o que a gente fala. A nossa vida de oração define como a gente trata as pessoas. A nossa vida de oração define como nós nos comportamos no trabalho, na escola, nos nossos negócios. A nossa vida com Deus define quem nós somos. A nossa vida de oração define o nosso ministério. A intimidade dos líderes da igreja define a igreja, pois é o poder de Deus que faz a obra acontecer. E alguns acham que estão gerindo a igreja, estão liderando a igreja. Deus não chamou você para liderar a igreja coisa nenhuma. Deus chamou você para que Jesus lidere a igreja dele através da sua vida. Deixe-me dar um exemplo claro do que significa isso. Domingo pela manhã você vai pregar, vai falar à igreja. Tem lá 100 pessoas. Naquele auditório tem pessoas felizes, tristes, sofrendo, amarguradas. Tem um casal que está ali a ponto de se separar, brigou a noite toda. Vai conversar com o pastor depois do culto para marcar um horário dizendo que vai se separar. Tem uma outra irmã ali que recebeu um diagnóstico durante a semana, que está com câncer e vai começar a quimioterapia. Tem outra jovem ali que está desanimada, pensando até em morrer. Tem um outro casal feliz da vida porque a esposa está grávida. Tem um outro jovem feliz, uma família feliz, que passou no vestibular para medicina, passou no concurso da Petrobras. Tem um outro ali, um empresário quebrado. Tem um outro desempregado, 3 filhos, segunda-feira não sabe para onde vai, está desempregado. Tem um outro ali que não está nem aí para nada. E você vai falar para esse auditório: conta aqui para mim, onde é que tem um sabido que vai trazer uma mensagem que vai abençoar todos esses corações, desses contextos todos que está diante de você? Diz para mim. É por isso que mensagem produzida por inteligência artificial não presta, pastor. Mensagem copiada no Google, no YouTube, não serve. A mensagem que Jesus quer que você entregue para o rebanho que Ele te confiou é a mensagem que você vai buscar no altar, no Espírito, na palavra, de joelhos. Vocês estão entendendo? Eu quero denunciar aqui a preguiça dos pastores de buscar a face do Senhor. Eu quero denunciar em nome de Jesus, com autoridade espiritual, a preguiça dos líderes de dobrarem os joelhos e buscarem a face de Deus para ministrar a igreja do Senhor Jesus. Se você não tem uma vida cheia do Espírito, você não tem autoridade para liderar a igreja, para ministrar na vida das pessoas. Eu já preguei inúmeras vezes, irmãos, como pastor de igreja local.
uma vida intensa, cansada. Trabalhava na Caixa Federal, viajava, trabalhava um dia por semana em São Paulo, eu ficava em Brasília, na matriz da Caixa, eu era executivo na matriz, e pastoreava também, era uma vida doida. Eu confesso que alguns domingos, pastor William, eu cheguei para pregar, preguei, e eu pensei comigo, pastor Carlos Henrique, esse sermão foi muito fraco, nem eu aguentei mesmo. Aí eu chegava na porta para cumprimentar, eu lembro disso de uma senhora que falou assim para mim, pastor, nem eu estava acreditando na minha mensagem. Aí a mulher falou assim para mim, pastor, hoje foi de Deus. Pastor, o que foi? O que aconteceu hoje aqui? Eu cheguei aqui, pastor, acabada, estou saindo daqui outra. Deus te usou poderosamente para ministrar na minha vida nessa manhã, pastor. Eu olhei assim, será que foi comigo que ela falou? É que às vezes a gente, pastor, acha que é a nossa capacidade que vai abençoar a vida das pessoas. Pastor, olha aqui para mim, o que vai abençoar, impactar a vida das pessoas é o poder de Deus na sua vida. E nós estamos vivendo uma época de muita comunicação, tem dado para tudo quanto é lado, rede social, inteligência artificial. Outro dia eu pedi a inteligência artificial para preparar um sermão no Salmo 23. O que é isso, meu irmão? Que coisa! Mas aquilo ali é apenas conhecimento. Ali não tem unção, não tem espiritualidade, queridos. Eu vou repetir, o que Jesus quer que você ministre ao rebanho que Ele te confiou, pode ser de 1.000, 2.000 pessoas, ou de 5, 10 pessoas, viu, Eduardo, lá em Gaúcha do Norte, o que Jesus quer que você ministre nas ovelhas dele lá, é o que você vai buscar no altar dele, na unção do Espírito de Deus. Pastores, em nome de Jesus, como é que está a sua vida de oração? Qual foi a última vez que você se ajoelhou no quarto para orar com a sua esposa? Qual foi a última vez, pastor, que você reuniu a sua família para orar? Você não tem paciência para isso, não? Chega muito cansado? Mas se um membro da igreja te ligar e falar que está precisando de uma oração, você vai correr lá e vai orar. E a primeira pessoa que você tem que começar a orar na sua vida, no seu ministério, é pela sua esposa, e depois pelos seus filhos. Desculpa, pastores, eu amo vocês. Eu tenho uma vida corrida, trabalho muito, tantos compromissos, mas a coisa mais importante da minha vida, irmãos, é o meu tempo de oração, o meu tempo de buscar a face de Deus. Eu vou falar para vocês, um pecado na nossa geração dos pastores é a preguiça para buscar a face do Senhor. E depois dos smartphones, das redes sociais, aí que a coisa complicou. Os grupos de WhatsApp, as conversas fiadas sobre política, sobre futebol, falar da vida dos outros, às vezes estão ocupando mais espaço do que a gente buscar a face do Senhor. Aí no domingo a gente quer ministrar na vida da igreja, a gente quer ver a igreja do Senhor vibrando, crescendo, vidas transformadas, vendo a glória de Deus na igreja. A igreja não verá a glória de Deus, a igreja não verá a glória de Deus se não estiver sendo liderada por homens cheios do Espírito Santo de Deus. E mulheres cheias do Espírito Santo de Deus. Seja professor de escola bíblica, ministérios de música, de adoração, ministérios de educação, onde for, qualquer ministério da igreja, ninguém pode liderar a igreja do Senhor Jesus sem ter uma vida cheia do Espírito Santo. Não tem autoridade para liderar organização nenhuma, coisa nenhuma. Tive uma experiência com o nosso seminário do Sul, que estava com muitas dificuldades. Há alguns anos me pediram para administrá-lo como voluntário, ainda estou até hoje como voluntário. O seminário tinha R$75 na conta, 5 milhões de dívidas e 150 alunos. Ia fechar as portas, decidimos ali em assembleia fechar. E o conselho, o presidente me pediu para dar uma olhada, se não podia ir lá tentar ajudar. E a primeira coisa que eu fiz com aquele seminário foi dizer o seguinte: então vamos orar e vamos buscar o Senhor. Aquilo que tinha sido transformado na tenda de Acã, se transformou na casa de Obed-Edom. Sabe qual a diferença da tenda de Acã para a casa de Obed-Edom? A casa de Obed-Edom tinha a bênção do Senhor. Hoje esse seminário tem mais de 2.200 alunos. Pagou todas as suas dívidas e vive hoje de superávit, ajudando outros seminários. Mas não é porque eu tenho capacidade de gestão e administração. É porque nós humildemente nos submetemos ao Espírito de Deus, pedimos perdão e buscamos a direção do Senhor. E Deus, a palavra dele, começou a ser autoridade naquela casa. E a gente passou a ter vigília de oração, pastor Emerson. Sexta-feira, vigília de oração naquele seminário, meu irmão. Trouxe o coro da Cristolândia, William. Aí um dia alguém falou para mim, pastor, eu estava ali na praça do seminário, e o coro Cristolândia cantando 11 horas da noite, numa sexta-feira, naquele Rio de Janeiro, era de arrepiar, e a gente buscando a face do Senhor. E aquela casa se tornou a casa de Obed-Edom. Você crê no poder de Deus?
Pastores, ame o ministério, ame a sua vida espiritual, ame a sua família, reveja nessa noite a sua vida de oração, faça um pacto com o Senhor, peça perdão, ore, tenha humildade, precisa fazer isso publicamente. Talvez você precisa pedir perdão para sua esposa, ou minha esposa, ou esposa, pedir perdão para o seu esposo, e dizer, nós precisamos mudar a nossa vida, a nossa história, e buscar uma vida de oração, uma vida diferente da nossa vida espiritual na nossa família. A vida espiritual de uma igreja começa na vida espiritual da família. A igreja é reflexo da vida espiritual da família, e não o contrário, a família é reflexo da vida espiritual da igreja. Pastores queridos, amo vocês. O privilégio de servir ao Senhor, e não é só o ministério pastoral não, meu irmão, o ministério de adoração e arte, o ministério de música que você é ministro, querido. É qualquer ministério, com as mulheres, com os homens, isso está valendo para tudo, não é só para o pastor, não. E às vezes a gente está querendo liderar a igreja com os princípios e valores do mundo, com técnicas de gestão, ainda que sejam importantes a gente administrar. E eu conheço muitas técnicas de gestão, fiz MBA, vários MBAs em gestão empresarial, gestão de negócios. Essas técnicas são boas, mas elas não se aplicam no pastoreio das ovelhas do Senhor Jesus. Por isso que ontem eu estava insistindo com o livro Liderança Espiritual. Pastores, vocês não são gerentes de igreja, vocês são líderes espirituais. E ser líder espiritual começa com uma vida cheia do Espírito, uma vida de oração. A coisa mais importante na vida de um pastor é a sua vida de oração. Amém. Era só essa palavra. Aos meus amigos e queridos pastores, eu fui ordenado, consagrado pastor muito novinho, 22 anos, menino, adolescente ainda, quase. Diz que agora adolescente vai até 25 anos de idade, os meninos estão demorando de amadurecer, mas eu saí cedo de casa, sozinho, para estudar em Belo Horizonte. Saí do interior da Bahia para Belo Horizonte estudar. Meu pai ganhava o salário mínimo, 6 filhos. Mamãe me deu a passagem de ida. Falo para ela que eu não voltei mais porque ela não deu a passagem de volta. E eu fui de vez, de ônibus, estudar em Belo Horizonte. Entrei para o ministério, foi o maior privilégio que eu tive, a maior honra que eu tive. Deixe-me ler a palavra de Deus para eu pregar nessa noite. Pode ter certeza, pastor, no final da palavra aqui eu vou chamar você para orar comigo aqui, tá? Eu queria me ajoelhar com vocês, pastores, nesta noite aqui, para nós juntos pedirmos perdão a Deus. E eu não vou mencionar nada, mas cada um aqui sabe o que precisa pedir perdão a Deus nessa noite. E nós vamos começar um novo tempo de avivamento dentro dessa convenção aqui, a partir da vida de cada pastor. O avivamento depende da vida dos pastores, dos líderes. Não tem um avivamento na Bíblia que não começou com os líderes. Vou ler uma palavra aqui do Senhor, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, vou ler a partir do verso 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Versículo 17. Mas todas essas coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens, e nos encarregou da mensagem da... Qual é o nosso ministério? E nos confiou qual mensagem? Da reconciliação. Portanto, a conclusão no verso 20, portanto, somos embaixadores de quem? De Cristo. Uma vez embaixador? Nos versículos anteriores, o verso 14 diz, pois o que nos motiva é o amor de Cristo. Porque concluímos que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Olha só, ele morreu por todos para que os que vivem agora não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Significa que ser cristão, ser discípulo de Jesus, a sua vida vira de cabeça para baixo. Em que sentido? Agora a gente não vive mais para nós mesmos, mas vivemos para Cristo Jesus.
O nosso projeto de vida não é voltado para nós mesmos. O ser humano comum, a maioria da população vive para viver a rotina da sobrevivência. Nasce, cresce, estuda, arruma alguma coisa na vida, casa e tal, aposenta, morre e vai embora. Mas Deus não nos criou apenas para viver a rotina da vida. Deus nos criou para o louvor da sua glória. E viver a glória de Deus é viver uma vida onde o ponto de chegada não é a gente, é o ponto de chegada é Jesus. Viver para a glória dele, viver para ele. Ou seja, ele passa a dominar a gente em tudo. Eu não faço nada sem consultar o Senhor Jesus. Os meus projetos, os meus planos sempre são para a glória de Deus. Se eu vou estudar, se eu vou trabalhar, o que eu for fazer é para exaltar o nome de Jesus e viver a plenitude da vida em comunhão com Deus. O cristianismo não é uma religião de adesão. A pessoa estuda a história de Jesus, os princípios, as doutrinas, e olha, gostei muito, eu vou praticar o cristianismo, vou até frequentar a igreja, ainda não é cristão. Porque não é uma questão de adesão e praticar o cristianismo. Só e somente se você nascer de novo é que você pode ser discípulo de Jesus. Porque se você não nasceu de novo, nunca você vai entrar no reino de Deus. O primeiro passo na vida cristã, a primeira experiência na vida cristã é um milagre, é sobrenatural, é o novo nascimento. O Senhor Jesus disse isso para Nicodemos, João capítulo 3. Se a pessoa não nascer de novo, ela pode frequentar todas as religiões que ela quiser, ela nunca vai entrar no reino de Deus. E para nascer de novo tem que ter uma experiência espiritual. E somente se a palavra de Deus e o Espírito Santo entrarem na sua alma, se você pela fé, em obediência, reconhecendo que é pecador, se arrependendo e convidar Cristo Jesus, a palavra dele no seu coração, você vai ter uma experiência sobrenatural, você vai nascer de novo. E não tem como explicar isso, cada um teve a sua experiência, e você sabe se você teve. E a Bíblia diz que se alguém não nasceu de novo, não vai entrar no reino, e se quem não tem o Espírito Santo, quem não tem o Espírito de Deus, está morto espiritualmente. Então, ser cristão é algo sobrenatural. Não é uma prática de religião. É uma vida diferente. E aí tem um outro detalhe, que ser cristão, ser discípulo de Jesus, é algo extraordinário, porque nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Ele pagou o preço, justificou os nossos pecados, e agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Tanto faz viver ou morrer, eu sou de Jesus, você é de Jesus, porque Ele comprou e pagou o preço pelos nossos pecados, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Agora olha o detalhe, além dele ter nos comprado, Ele enviou o Espírito Santo para habitar em nós para sempre. Nós somos templo do Espírito Santo, diz a palavra de Deus. Meu irmão, olha aqui para mim, você tem noção do que significa ser templo do Espírito Santo? Você tem ideia de que é o onipotente, onipresente, o Deus Todo-Poderoso habitar em você? Você sabia que o maior poder desse universo habita em você, o Espírito de Deus? Qual que é a sua frustração na vida? Quais são os seus medos? Qual é a sua insegurança? Com o que você está frustrado? Está triste com que você é simplesmente comprado pelo sangue de Jesus, herdeiro com Ele, vida eterna, e o Deus Todo-Poderoso, o Espírito de Deus habita em você. E aí, a Bíblia nos ensina a sermos cheios do Espírito, permitir que o Espírito domine a nossa vida. E aí a gente vai experimentar o fruto do Espírito. E ele é cheio de quê? De alegria, de paz, de amor, bondade, domínio próprio, graça, misericórdia, compaixão. É o fruto do Espírito. A presença do Espírito em nós traz essa paz. Aí quando eu encontro crentes, meus irmãos, com angústia, com ansiedade, uma vida, murmuração, falando da vida dos outros, reclamando de tudo, botando a culpa em tudo e em todos, botando a culpa no governo, nisso e daquilo, bota a culpa em todo mundo. O que é isso, meu irmão? Eu vivo a alegria do Senhor cada manhã que eu acordo. Quando eu acordo, eu já dou glória a Deus e agradeço, porque a misericórdia dele já se renovou. Ele pagou o preço pela minha vida na cruz. Eu pertenço a Cristo Jesus, o Espírito dele habita em mim, e eu vou viver mais esse dia para a glória de Deus. E venha o que vier, o Senhor é comigo. O que às vezes nós estamos perdendo é a oportunidade de viver uma vida cheia da graça de Deus, cheia da alegria do Espírito, cheia do amor de Deus, porque nós estamos buscando os padrões do mundo, as coisas que o mundo oferece para a nossa realização, para o nosso contentamento, mas a plenitude de vida, irmãos, está em Deus. Há pessoas que conquistam tantas coisas e sempre com vazio. A plenitude de vida está em Deus. Aleluia. E aí, meu irmão, a vida cheia do Espírito, o Espírito de Deus habita em nós. O onipotente, o onipresente habita em você. E se alguém quiser conhecer a glória de Deus, é só andar com você. Alguém quer conhecer Deus, é só andar com você.
No Antigo Testamento, o templo em Jerusalém, construído na época de Salomão, era um lugar que o povo ia para adorar, para glorificar a Deus, para entregar ofertas ao Senhor, aquele momento que tinha lá o Santo dos Santos. Só que agora esse templo não existe mais. Agora o templo, na nova aliança, quem é o templo? Somos nós. Significa que a nossa vida é o local de adoração. O Pai busca adoradores que adoram Espírito em verdade. Não é lá em Jerusalém, nem lá em Samaria, mas em qualquer lugar. Significa, meu irmão, que agora a nossa vida é um culto ao Senhor. Como o templo de Jerusalém era o lugar da presença de Deus, você é esse templo. Como o templo lá era da glória de Deus, do louvor a Deus, a sua vida é um culto ao Senhor. Nós não adoramos a Deus eventualmente quando nos reunimos como num lugar desse. A nossa vida é um culto ao Senhor porque o Espírito Santo habita em nós. É lavando os pratos lá, minha irmã, limpando a casa, limpando o banheiro. Viu o esposo tratando a esposa. O seu tratamento com a sua esposa é um culto ao Senhor? Esposa, tratando o seu esposo é um culto ao Senhor? Você trata o seu esposo para a glória de Deus? Você trata os seus filhos para a glória de Deus? Você se comporta no trabalho, na escola, para a glória de Deus? Você estuda as matérias, faz as provas na faculdade, na escola, para a glória de Deus, fazendo as coisas certas? Você vive uma vida para a glória de Deus, cumprindo aquilo que deve ser cumprido? No seu trabalho, você faz sempre com excelência para a glória de Deus? Eu falo para minhas equipes, eu treino as minhas equipes e digo, faça tudo para a glória de Deus, com excelência. Você faz as coisas com excelência para a glória de Deus lá na igreja? Na sua vida? Porque as pessoas falam, não, na igreja a gente tem que fazer tudo para a glória de Deus. E na sua casa? E como você trata as pessoas? Você dirige nas ruas dessa cidade aqui para a glória de Deus? Quantos sinais de trânsito você já descumpriu? Pastor, você está indo longe demais. Porque nós cristãos, irmãos, temos que viver uma vida para a glória de Deus. A nossa vida é um culto ao Senhor. Você quer dar jeitinhos, enganar, enrolar? Se tem um sinal vermelho para parar, para, por favor, para a glória de Deus. Diga aos irmãos que no Rio de Janeiro, onde eu moro, em alguns momentos da noite tem exceções. E aí a gente, para a glória de Deus, olha direitinho que não vem ninguém para não derrubar ninguém, bater em carro de ninguém. Porque tem alguns lugares complicados lá, que não é para a glória de Deus. Mas eu estou dando uns exemplos assim, que às vezes a gente pensa, é praticar uma religião, eu vou na igreja lá praticar religião. Não, Deus não nos chamou para praticar uma religião, Deus nos chamou para ter intimidade com Ele, e é uma vida de 7/24, vivendo para a glória de Deus. Vida cheia do Espírito. E eu estou falando tudo isso aí para chegar no tema. É só uma palavra introdutória essa que eu estou dando aqui. Meus irmãos, olha aqui para mim. Preste atenção no negócio. Você é templo do Espírito Santo. Então encha a sua vida do Espírito. Que a sua boca reflita isso. Sua cabeça também, coração, suas atitudes reflitam isso. E aí a gente pode falar em multiplicação de discípulos. O problema é que a gente quer falar de multiplicação de discípulos, crescimento de igreja, a partir das táticas, técnicas, para convencer pessoas a virem para a nossa igreja. E multiplicação de discípulos é tão somente o mover do poder do Espírito Santo. Ontem nós ouvimos isso aqui abundantemente, o pastor Pascoal pregando. É natural. Você quer ver um negócio? A natureza. Tem mangueiras aqui nesse estado. Manga. Mas manga boa. Vice-governador, querido, eu não lembrei o seu nome, eu gosto de tratar as pessoas pelo nome. Como é o nome do nosso vice-governador? Otaviano. Doutor Otaviano, tem manga boa nesse estado? Tem manga boa. Que é manga bonita, de 1 quilo, 1,5 quilo, mais ou menos. Não, aí também não. Tem manga boa. Agora, olha só, a manga é estratégica demais para se multiplicar. A gente está falando de multiplicação de discípulos. E a manga tem um DNA missionário, gente. Mangueira, se olhar para uma mangueira, você pode dizer assim, glória a Deus, essa aqui é uma missionária. Você sabia que as mangueiras são missionárias? São, eu vou dizer. A manga é o seguinte, por que você acha, não, deixa lá, por que você acha que a mangueira produz aquelas mangas bonitas? Para você fazer suco? Para você comer aquelas mangas? Fazer mousse de manga? Você acha que a mangueira produz manga para você? Não, não é para você não. É estratégia missionária. Agora eu estou enrolado. Explicar a estratégia missionária da mangueira.
E quando ela amadurece, ela muda de cor. E ela solta um cheiro, um odor. O talinho dela vai ficando molinho, não é? Ela quer se soltar. Está madura. E ela ainda oferece uma polpa em volta da semente, do caroço. Sabe o que ela quer? Ela quer ser colhida. E ali, o animal, quando colhe, vai comendo aquela polpa e se deliciando. E vai jogar aquele caroço em algum lugar. E ali vai nascer o quê? Outra mangueira. Então, na verdade, a mangueira produz fruto para preservar a espécie e se multiplicar. E isso é natural. E alguém fala para ela: mangueira, produza mangueiras, produza fruto. Não, é natural dela. A mangueira gera mangueiras naturalmente. E se deixar, elas vão dominar o mundo. Se deixar, elas dominam esse estado. Vai chegar um dia que só tem mangueira. Porque ela produz, já viu como ela produz? É muita coisa, é um caminhão. E se deixar, elas vão produzindo. Aí que tem que ter um equilíbrio ecológico no negócio. Mas elas têm uma estratégia de multiplicação. E elas dão frutos. Elas se multiplicam porque elas amadurecem. Multiplicação de discípulo é resultado de maturidade de vida cristã. Maturidade é multiplicação de discípulo, é igual mangueira, é resultado de vida que dá cheiro, que tem o odor de Cristo Jesus, que tem as cores da glória de Deus, que tem a polpa, que tem alimento. No Nordeste dizia que tem tutano, tem azeite na botija, vida que tem substância, que tem presença de Deus. Isso multiplica naturalmente como uma mangueira. É que a gente quer multiplicar discípulos sem maturidade de vida, sem vida espiritual, sem vida cristã, busca técnica daqui, modelo daqui, não sei daquele outro. E eu louvo a Deus, pastor, pela igreja multiplicadora, viu, William? Os princípios, porque igreja multiplicadora não é para aplicar os princípios na estrutura da igreja, é na vida do crente. Oração, evangelização, discipulado, isso é coisa natural, é vida, é estilo de vida. Discipulado é estilo de vida, não é prática religiosa. Discipulado, evangelização, irmãos, isso não é prática de igreja, não é programa de igreja, isso é estilo de vida, é vida madura, como uma mangueira, produz frutos e multiplica naturalmente, porque tem maturidade. O que às vezes muitos não estão multiplicando porque não estão com maturidade, estão produzindo umas manguinhas que não amadurecem. Lá no Nordeste dizia assim, fica xoxa. Tem muito crente xoxo. Não ofendi ninguém não. Xoxo, não amadurece, não tem brilho, não tem cheiro. É aquele negócio sem graça, sem sabor. E ninguém quer. Eu não quero ter essa vida sua não. Agora quando encontra alguém, olha, eu quero ser igual a você. É mais ou menos assim, se alguém ficar hospedado na sua casa um mês, quando terminar diz assim, eu quero ser igual a você, eu quero igual a você, essa família, orar igual a vocês, ter essa alegria que vocês têm, e tem dificuldade, mas vocês estão sempre animados, confiando no Senhor, eu quero ser igual a vocês. Se você hospedar na sua casa alguém um mês, a pessoa vai sair de lá querendo ser igual a você, igual a sua família? Vocês já viram plantar carrapicho? Eu gostei do nosso vice-governador ali. Vice-governador, alguém planta carrapicho nesse estado? Não tem roça de carrapicho, não. Eu nunca vi roça de carrapicho. Eu nasci na roça, papai tinha uma fazenda. Essa é outra história, meu pai tinha uma fazenda e tal, depois ele perdeu tudo. Deus permitiu que ele perdesse tudo, ele foi trabalhar para ganhar salário mínimo para criar 6 filhos. Mas eu nasci na roça, tomando leite cru, no curral, cedo, andando de cavalo, de jegue. Papai plantava milho, feijão. E eu vi meu pai muitas vezes cortar o carrapicho e tocar fogo no carrapicho. Eu nunca vi alguém plantando carrapicho, você já viu? Mas o bicho se multiplica. O carrapicho é missionário. Pegou o negócio? Ele gera aquela semente e ela tem uma garrinha. É a estratégia missionária. E aquela garrinha ela está pronta para se soltar. Aí um animal passa ali, ela pega no pelo dele. Você entra de calça lá no mato assim. Eu lembro que a gente na roça andando lá, ia buscar jaca no meio daquele mato lá. Aí voltava com as calças cheias de carrapicho. E aí a gente ia jogando para tudo quanto é lugar, não sabendo que a gente estava semeando a multiplicação do carrapicho. Se deixar, o carrapicho conquista o mundo. Ele amadurece para multiplicar. Agora tem muito crente que não é um carrapicho. Tem um carrapicho que está mais multiplicando mais do que muito crente. Porque a sua vida não tem maturidade, não tem uma vida cheia do Espírito Santo. Vocês querem falar de tema de multiplicação de discípulos, gente? A partir de estratégia de homens, não tem. A estratégia de multiplicação de discípulos, a estratégia do Espírito de Deus, é o poder de Deus na vida de uma pessoa.
Eu vou contar uma história e concluir nessa noite. Às vezes eu gosto de contar a história da minha mãe, mas eu não vou contar a história da minha mãe, não. Vou contar a história de outro moço aqui. Uma até que o pessoal copiou aí na internet, viralizou a história de um moço que eu contei. Um homem de Deus. Um homem que me ensinou uma coisa, tanto me ensinou que hoje eu estou testemunhando dele. Eu, como disse, fui consagrado pastor, muito novo. E 22 anos, um menino. E era uma igreja batista lá em Belo Horizonte. Tinha aquele grupo de diáconos, uma bênção, aqueles diáconos. Pessoas maduras, de Deus, que me ajudaram muito, me ensinaram. Tiveram paciência com um menino de 22 anos, sendo pastor da igreja, e me chamando assim: pastor, o senhor, homens de 70 anos, 60 anos, com maior respeito comigo. E um daqueles diáconos, tinha 72 anos de idade, e ele já era aposentado. Aquele homem era aquele crente Bíblia mesmo, raiz, que a Bíblia dele tinha até cantor cristão junto. E ele evangelizava, plantou igrejas, começava com ponto de pregação, virava congregação. Um homem dedicado, um homem simples. E esse moço, ele tinha uma vida dedicada ao Senhor. Evangelizava, em Belo Horizonte começou o passe livre para aposentados. Ele falava que pegou o passe livre dele e andava de ônibus, só para ficar evangelizando as pessoas, compartilhando o evangelho e orando pelas pessoas. Ele ia para a rua encontrar bêbados, pessoas de rua, só para orar pelas essas pessoas e ajudar essas pessoas. Era uma pessoa dedicada a servir os outros, a pregar o evangelho, a levar pessoas a ter uma experiência com Deus. E esse moço um dia entrou no meu gabinete lá na igreja e disse assim: pastor, eu fiz uns exames e o médico falou que eu estou com leucemia. Eu falei assim: meu irmão, leucemia, e o senhor tem ideia do que é leucemia? Ele falou: pastor, não tem não, mas eu sei que Deus está no controle. Eu falei assim: meu irmão, e o que o médico falou? Falou que eu tenho que fazer mais uns exames e disse que eu vou fazer uma tal de quimioterapia. E eu falei: o senhor tem ideia do que é quimioterapia? Ele falou assim: não tenho não, mas eu sei que Deus está no controle. O médico falou que eu tenho que ficar lá uma semana na Santa Casa, aí toma lá essas quimioterapias, depois eu fico uns tempos fora, depois tenho que voltar, disse que eu vou ficar agora esse ano todinho visitando a Santa Casa lá. E eu falei assim: meu irmão, 72 anos, leucemia, quimioterapia, essa equação não é boa não. Ele falou assim: mas Deus está no controle, pastor. Aí eu já olhei mais para o rostinho dele assim, prestei atenção, já vi que estava um pouquinho meio amareladozinho assim, sem gracinha já. Eu falei: meu irmão, vamos orar. Ele falou assim: vamos orar, pastor, fique tranquilo, Deus está no controle. Esse irmão foi internado na Santa Casa para tomar as primeiras doses, né, da sessão de quimioterapia. E eu trabalhava na Caixa Federal naquela época em Belo Horizonte. E depois do expediente eu fui lá visitá-lo. Pastor, cheguei lá e me apresentei e tal, carteirinha de pastor para entrar lá, para fazer uma visita, para visitar o irmão Zé Maria, vou orar com ele. Aí eu cheguei naquele quarto, um quarto com 3 camas, no andar lá daquele, eu acho que era o andar do câncer. E aí quando eu cheguei, eu entrei, botei a cara na porta assim, ele estava sentadinho na cama, aquelas camas altas de hospital, com a perna balançando, com a Bíblia dele aberta. Quando ele me viu, ele deu um sorriso, ele falou assim: pastor, não falei que Deus estava no controle? Você não sabe a bênção que está sendo isso aqui? Eu falei: bênção, meu irmão, qual que é a bênção? Ele falou: olha aqui, esses dois, aquele ali já entregou a vida a Jesus. Hoje aqui eu orei com os médicos, me deram 10 minutos, orei com os médicos aqui, li a Bíblia para ele, cantei até metade de um hino, pastor. Olha aqui, aí me puxou para o lado de fora do quarto e mostrou assim: ó, passei em todos esses quartos aqui, orei por todo mundo, deixei folheto, pastor, ali aquele quarto ali aceitou Jesus, tem mais, pastor, deixa eu falar um negócio, a maioria que está aqui nesse andar não volta para casa. É a última chance. Não falei que Deus estava no controle, pastor, olha que campo missionário Deus me botou, jamais eu ia imaginar que eu ia ter oportunidade de evangelizar. Esse pessoal aqui está sem esperança, e Deus me deu essa bênção de estar aqui, pastor, para abençoar muita gente com o evangelho de Cristo Jesus. Não disse para o senhor que Deus estava no controle? Eu falei: meu irmão, que coisa, hein? Vamos orar. Vou orar pelo irmão aqui. Ele falou: ore mesmo, pastor, para Deus me usar aqui, me dar palavra de sabedoria, para eu ganhar muita gente para Jesus aqui na última hora, na prorrogação. E eu falei assim: irmão, e a quimioterapia? Ele falou: fique tranquilo, Deus está no controle. Eu aprendi tanto com aquele irmão, até hoje eu aprendi uma coisa. Eu escrevo na minha Bíblia em inglês, eu escrevo em inglês na minha Bíblia: Deus está no controle. Nos meus livros sempre eu tenho essa expressão: Deus está no controle. Como Isaías foi lá, Isaías 6, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono,
No ano que morreu o rei Uzias, depois de governar 52 anos em Israel, todo mundo queria saber quem era o novo rei, e o Senhor mostra para Isaías uma visão do trono. É mais ou menos assim: Isaías, não importa quem está governando, o que importa é que meu povo saiba que eu estou no trono, e que minha glória enche essa casa, e eu quero saber com quem é que eu posso contar. Aquele que está no trono está querendo saber com quem que eu posso contar, e Isaías diz: eis-me aqui, pode me enviar. As nossas preocupações às vezes estão equivocadas. A nossa preocupação tem que ser o seguinte: o que é que aquele que está no trono espera de mim? Aquele irmão Zé Maria tomou aquelas quimioterapias, meus irmãos, ele foi perdendo cabelo, ficando magrinho, fraquinho, 72 anos, ele ia na igreja, passou só aí de manhã, ele ia assim, me cumprimentava, a mãozinha dele era só pele e osso, à noite ele não vinha mais na igreja, a esposa dele falou: pastor, ele vai morrer, pode preparar a ordem do culto fúnebre. Eu perguntei para ele: como é que ele está? Está muito fraquinho, pastor. Ele me cumprimentava na porta da igreja no domingo, aí ele dizia assim: pastor, ore por mim essa semana tem semana missionária na Santa Casa, no Andar do Câncer. A pessoa só fala um negócio desse se ela estiver cheia do Espírito Santo. Você só vive um negócio desse se você tiver o Espírito de Deus, porque senão você não vai aguentar esse tranco não. Eu falei assim: ora pelo quê, meu irmão? Ora, pastor, que essa semana tem semana missionária, eu estou muito fraquinho, eu sei que Deus vai me usar para abençoar alguém naquele lugar. Homem que anda com Deus, gente. Como eu gosto de andar perto de gente que tem intimidade com Deus. Eu estou cansado, eu evito andar com gente que só murmura, fica só falando da vida dos outros, fala mal disso, fala mal daquilo, só vê defeito nos outros. O pastor Pascoal já falou isso ontem aqui. Eu gosto de andar com gente que anda com Deus, gente que ora, gente que tem intimidade com Deus, que senta numa mesa para conversar e que fala de coisas espirituais. Uns 8 anos e pouco depois eu fui embora para Brasília, foi aí que eu fui trabalhar na matriz da Caixa em Brasília, fiquei lá 10 anos, aí deixei a igreja lá porque eu fui para outra igreja em Brasília também, e o irmão Zé Maria estava vivinho da Silva. Vocês acreditam que aquela leucemia não derrubou o irmão Zé? Sobreviveu, ele já morreu, mas morreu de outra coisa. Ele poderia ter morrido, mas eu fiquei impressionado com a experiência daquele homem, que ele me ensinou, porque o seminário, pastores, dá matérias para a gente, teologia e tal, conhecimento é importante, mas tem as matérias de Deus, que Ele matricula a gente. Pastores, o seminário nunca termina. Olha aqui para mim, pastores, o seminário nunca termina. A gente acha que terminou o seminário, recebeu o diploma de bacharel em teologia, pronto, eu recebi o poder e tal, o chip da unção, e eu não preciso mais de nada. Você precisa continuar matriculados nas matérias do seminário do Senhor Jesus. A matéria do quebrantamento, da humildade, da submissão, da santidade, da dependência de Deus. E o meu professor naquele momento ali, Deus usou o irmão Zé Maria para ministrar na minha vida essa aula da total dependência de Deus, aconteça o que acontecer. De não murmurar e depender do Senhor e do poder dEle em qualquer circunstância, porque eu sei em quem tenho crido, sei que Ele é poderoso, tanto faz viver ou morrer. Eu sou do Senhor Jesus, eu sou templo do Espírito Santo, e eu vou viver para a glória de Deus. Vocês estão entendendo nessa noite, irmãos? Agora eu vou ficar aqui essa noite toda aqui, falando com vocês, e vocês vão sair daqui do mesmo jeito. Pastor, eu fiz uma oração hoje à tarde dizendo assim: pai, eu não quero ir lá para encher espaço num programa, pastor Emerson, mas que nesta noite pessoas tomem decisões, saiam daqui com as suas vidas mudadas, compromissos assumidos diante do Senhor, que a minha agenda vai mudar, a minha agenda de oração vai mudar, a minha visão vai mudar, a minha família será outra, o meu ministério será outro, e eu vou viver para a glória de Deus, com excelência em tudo para a glória de Deus. A esposa desse diácono, que pediu para eu fazer a ordem do culto fúnebre dele, morreu primeiro do que ele, meu irmão. Nunca peça para o seu pastor fazer a ordem do culto fúnebre do esposo. Aprendi isso, não dá certo. Ela deu uma dor lá, foi no médico, disse que o médico abriu, não tem jeito não, e morreu. E esse irmão ainda ficou viúvo. E a mulher pediu para eu fazer a ordem do culto fúnebre dele. Não dá certo, não faz isso não. Não tinha que falar isso, não estava no script para falar, mas foi isso aconteceu mesmo. Eu quero terminar aqui, já falei demais. Vocês já estão orando para eu parar de falar.
Mas, irmãos, eu saí do Rio, eu estou com uma agenda intensa. Semana passada eu estava em Muriaé, na sexta, sábado, Valadares, Teoflotone. Semana eu estava em São Paulo. Estou aqui, vou voltar para o Rio amanhã, tenho compromisso no seminário no Rio. À noite eu estou em Rio Bonito, amanhã à noite pregando em Rio Bonito, em outra cidade do interior do Rio. Na outra semana eu vou para Salvador, na outra semana eu ainda vou pregar na Austrália, na Aliança Batista Mundial. Tenho um compromisso lá, uma viagem longa. Vou no outro lado do mundo. Uma agenda intensa. Eu não vim aqui cumprir a agenda, não. Eu pedi a Deus que nessa noite me usasse para ministrar na minha própria vida e na sua vida, querido. E que você saia daqui, hoje, no altar do Senhor, dizendo: Senhor, acende essa brasa, para que haja um avivamento no nosso meio batista. E quem convive comigo, veja a glória de Deus. Amém. Alguém dá uma nota no piano para nós ali, gente? Só para melhorar aqui a situação, o ambiente. E eu queria orar com vocês. Estou brincando não, gente. Às vezes eu brinco assim na fala. Mas eu quero orar com você nessa noite. Com você, esposo, com você, esposa. Multiplicação de discípulos é vida no altar do Senhor. Deus tem me dado o privilégio de evangelizar muita gente. A pessoa que corta meu cabelo mesmo, toda vez que eu ia cortar o cabelo na barbearia lá no Rio, era um projeto missionário. Há 10 anos o rapaz que começou a cortar o meu cabelo, pastor William, hoje está matriculado no Seminário do Sul. Ele ano passado falou: pastor, ele tem mais uns 3 lá frequentando a igreja. A coisa mais importante da minha vida, irmãos, é a minha vida de oração e testemunhar de Jesus para as pessoas. Cargo, função, fazer isso, fazer aquilo. Eu acho que eu já passei dessa fase na vida de impressionar qualquer pessoa. Hoje a única pessoa que eu estou preocupado em impressionar é minha netinha de 4 anos de idade. Ela eu fico preocupado, porque a avó tem muito mais tempo com ela, eu viajo muito, perco tempo, quando eu chego lá eu perdi muito território. Aí a avó tem mais território que eu. Mas Deus nos abençoou com chocolate, que eu ganho território, minhas estratégias. Mas a coisa mais linda que eu acho com a minha netinha é quando eu chego lá e ela me abraça assim, eu fico com ela assim: vovô vai orar. O momento mais feliz com a minha neta é o momento que ela diz para mim: vovô vai orar e eu vou orar com a minha neta. Os momentos mais felizes que eu tenho. Chegar à noite, pegar na mão da sua esposa e dizer assim: vamos orar. Ora por mim. Eu queria orar com algumas pessoas que quiserem vir aqui à frente orar comigo. Pastor, nessa noite eu quero tomar decisões, eu quero consagrar ao Senhor. Se você quiser, vem aqui. Eu não vou perguntar pelo que, sei lá o que você quer vir aqui. Vem aqui em cima no púlpito, aqui no alto, cá também. Você que sabe o que você vai fazer da sua vida. Eu só queria orar com vocês. Meu Deus, veio muita gente. Todo mundo vem aqui para a gente orar. Se quiser vir, venha com a sua esposa. E os casais que estão aqui vindo, eu queria que você viesse com a sua esposa. E você, pastor, irmã, você vem aqui à frente, você vai orar com a sua esposa agora. Queria pedir aos pastores que orassem com as suas esposas agora. Os casais orassem um pelo outro agora. A gente já tem ambiente de oração. A gente está em ambiente de oração agora. Pode vir aqui, gente, é no corredor. Sobe aqui nessa plataforma, gente. Eu queria todo mundo ficar pertinho de mim aqui. Tem um monte de espaço aqui pertinho de mim. Vem aqui pertinho de mim. Não sei se o Magnani me ajuda a ressuscitar um cântico, o Magnani, que diz assim: renova-me, Senhor. Quem está no louvor, se consegue cantar isso. Renova-me, quebranta-me. Puxa para mim. A gente já tem período de oração. Você ora pela sua esposa, ora por você. Já está em oração. Canta comigo, meu irmão. A minha voz, só você. Renova-me, Senhor Jesus. Amém. Já não quero ser
igual. Eu estou orando isso, Senhor. Eu não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Senhor, eu quero te pedir perdão Põe em mim seu coração pelas vezes que eu deveria ter orado e não orei. Quero te pedir perdão, Senhor, porque tu pelas vezes que eu, com preguiça, não busquei a tua face. Dentro Quero te pedir misericórdia, de Senhor. mim. Nessa noite, Senhor, eu quero derramar meu coração diante de Ti e pedir que o Senhor me abençoe Mudado, Senhor, com uma renovação porque tu de propósito de vida, de propósito na minha família, no meu casamento, no meu lar, no ministério, na igreja, no trabalho, no exercício das minhas funções. Eu quero viver novos propósitos, ó Deus, de vida. Senhor, eu quero clamar por todos os meus irmãos que estão aqui nesta noite e por mim também. Tem misericórdia, Senhor. Eu quero dobrar o meu joelho nesta noite, Senhor, para pedir perdão e misericórdia e pedir que o Teu Espírito Santo nos visite com grande avivamento nesse tempo. Pai, limpa o coração, limpa a mente. Quebra, Senhor, quebra qualquer impedimento para uma vida plena de comunhão com o Senhor. Pai Santo, enche do Teu Espírito cada pessoa nesta noite aqui. E que a Tua graça, Senhor, seja sobre cada pastor, dando porção dobrada do Teu Espírito, abençoando a família, abençoando, ó Deus, cada igreja, cada pessoa, abençoando o estado de Mato Grosso, abençoando, Senhor, esta convenção, esse Teu povo. Pai, nós consagramos a nossa vida ao Senhor nesta noite. Nós consagramos, Senhor, tudo que somos, tudo que temos ao Senhor. Use as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu ainda quero orar pelo doutor Otaviano, nosso vice-governador. Ele está ali no cantinho, ele está ali, eu quero ir lá para orar com ele. Pode subir aqui, meu irmão. Queria que alguns pastores estivessem próximo comigo aqui para a gente orar pelo nosso vice-governador, pela sua família. Precisa de sabedoria. Peço que alguns pastores estendam a mão aqui sobre ele. Senhor, eu quero te agradecer pela vida do doutor Otaviano, pela dedicação dele em servir em um cargo público, para enfrentar tantos problemas, tantas dificuldades às vezes que a sociedade cria. Eu quero pedir por ele, pela família dele, pela esposa, pelos filhos. E eu quero pedir sobre ele, Pai, proteção, guarda, saúde, ó Pai, sabedoria, discernimento para tomar decisões. São tantas demandas, tantos momentos, tantas reuniões, tantas viagens. Ó Deus, eu quero te pedir que o Senhor abençoe as pessoas que trabalham com ele, secretariados. Abençoe, ó Deus, o seu lar, a sua casa. Abençoe o ser humano, Otaviano. Abençoe a sua esposa, a sua família, o seu lar. Abençoe, ó Deus, a saúde dele, emocional, física. Renove as forças dele para ele exercer as funções que ele tem que exercer como administrador público. Ó Deus, eu peço que ele seja abençoado com a tua graça, com a tua misericórdia, com o teu amor. Ó Deus, eu quero te pedir pelo estado de Mato Grosso. Abençoe esse estado, ó Pai. Eu quero te pedir, Senhor, que as drogas não prosperem nesse estado, nem a violência, nem o mal prospere nesse estado, mas que a tua bênção caia sobre o estado do Mato Grosso. Abençoe o doutor Otaviano e toda a sua família, como também todas as autoridades dessa cidade, a Câmara, os vereadores, o prefeito da cidade e também a Assembleia Legislativa desse estado. Pai, abençoe o estado de Mato Grosso. Nós oramos e agradecemos por tudo que o Senhor tem nos feito experimentar nesta noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Jesus. Tudo que há Deus te abençoe. Dentro. Dê um abraço na pessoa que está ao seu lado. Dê um abraço na sua esposa. Dê um abraço. Necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti.
necessita mais de ti. Fabiano. Aleluias. Louvado seja o nome do nosso Deus, meus irmãos. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Quero pedir para nossa secretária entregar uma lembrança aqui dos batistas de Mato Grosso, para você assinar os projetos missionários, convênios missionários. E uma manga espada aqui do Mato Grosso. Amém? Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus.